Em relação ao trabalho em grupo, hoje a gente inicia com esse primeiro grupo, né, sobre condomínio geral, essas apresentações de 20 minutos, depois a gente faz os comentários, faz perguntas, eu passo aí o comando ao grupo, eu não sei quem vai iniciar, quem fazer a apresentação inicial, mas aí o comando agora é de vocês. Boa noite, meu nome é Aline, vou estar dando início à apresentação do nosso grupo, que é composto por mim, pela Ana Luísa, o Andrei, o Carlos e a Celina. E o nosso grupo, ele vai falar sobre o tema condomínio geral, que é o Instituto de Natureza Real, que está regulamentado nos artigos 1314 a 1330 do Código Civil. A metodologia que o grupo utilizou para fazer o trabalho foi a coleta de dados e informações através de fontes bibliográficas com o intuito de trazer os pontos principais sobre o tema de condomínio geral da forma mais clara e objetiva. O condomínio ele surgiu da necessidade de organizar a comunidade familiar inicialmente. Apesar do direito romano, que é o que o ordenamento jurídico brasileiro segue, ter uma visão individualista sobre a propriedade, ele teve que admitir a necessidade da constituição desse instituto, que ele admite a propriedade de mais de uma pessoa sobre o mesmo bem. Ou seja, ao exercício simultâneo do direito sobre a mesma coisa por mais de uma pessoa. Por exemplo, se aqui na turma 4 alunos tivessem o desejo de ter um computador e fizesse essa compra desse computador juntos, ambos teriam o direito sobre esse computador, tendo a propriedade, podendo usar do computador, claro, respeitando os limites de direito, se organizando para poder fazer o uso desse computador, que os meus colegas vão falar mais para frente. Esse instituto, ele exige que o sujeito seja plural, como eu falei, 2 ou mais pessoas vão fazer esse condomínio, e a coisa indivisa. Boa noite a todos, boa noite, professor, é o Andrei. Vou falar um pouco sobre a modalidade do condomínio, que é o condomínio voluntário ou convencional. Então, o condomínio voluntário ou convencional, ele decorre da autonomia da vida privada, e que, por livre manifestação da vontade, nasce um negócio jurídico, como a Aline falou, bilateral ou plurilateral, né? Um exemplo típico dessa modalidade é quando 3 amigos decidem adquirir uma casa no litoral e vão compartilhar do uso, da fruição e dos gastos, né? Como eu disse, devido à proporcionalidade. Cabe ressaltar também que o condomínio geral, o condomínio voluntário ou convencional, eles têm origem idênticas ao do condomínio edilício. No entanto, são tratados de forma distinta. Tanto o condomínio edilício, salvo engano, ele está disciplinado no capítulo 7 do Código Civil, enquanto o domínio voluntário é no 6º. Conforme vai ser exposto mais brevemente, cabe ressaltar também que os condôminos não podem alterar a destinação da coisa comum, tampouco posse ou gozo ou algo relacionado a isso, sem que haja consenso dos demais. Como eu disse, como é um condomínio voluntário que depende da autonomia da vida privada, eles ficam atrelados a essa questão de que deve haver um consenso, via de regra, para que haja alterações dentro da destinação comum do imóvel, seja qual for. E ressalto também que há também a presunção relativa, ou iuris tanto, sobre a proporcionalidade que cada um tem sobre o imóvel. Trouxemos aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça, o RESP 983-450, que é sobre uma questão de uma ação de partilha, que ainda não tinha sido formalizada. E como o casal eles possuíam um imóvel, a relatora ministra Nancy Andrighi, ela definiu que enquanto essa partilha não ocorresse, aquele determinado imóvel deveria ser regido pelo condomínio, pelo direito de condomínio geral, podendo um dos cônjuges requerer uma presunção de um possível aluguel, conforme extrai do acordo dela. É facultado a um dos ex-cônjuges exigir do outro que estiver na posse de uso exclusivo de determinado imóvel, a título de indenização, parcela correspondente à metade da renda de um presumido aluguel. Enquanto não dividido o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem permanece sob as regras que regem o Instituto do Condomínio. Temos agora a questão do condomínio necessário, que é outra modalidade de condomínio geral, que a diferença dele é porque ele surge através da própria lei, é um condomínio legal também. Ele envolve o direito de vizinhança, um exemplo típico são cercas e muros,
onde que os condôminos deverão possuir certas obrigatoriedades uns com os outros. Por exemplo, se alguém construir um muro, ele pode exigir na justiça, ajuizar uma ação requerendo que o outro condômino pague proporcional o valor que ele gastou naquela cerca, naquela divisa. Cabe ressaltar que essa ação de fixação do preço, ela pode ser requerida por qualquer um dos proprietários, até mesmo aquele que não construiu, como bem aquele que construiu, né, requerendo isso. Cabe ressaltar que essa questão da ação de fixação de preço é devido ao Instituto de Enriquecimento Sem Causa. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu sou a Ana Luísa e agora eu vou tratar dos direitos dos condôminos. Para entendermos a definição de direitos, de deveres e obrigações dos condôminos, a gente precisa compreender a ideia de fração ideal, que é a parte abstrata ou imaterial sobre a coisa que pertence a condômino. Seria o pedaço de cada condômino. Mas como não dá para visualizar materialmente qual é a fração de cada um dos comunheiros, o condomínio parte dessa concepção de fração ideal ou parte ideal. Partindo dessa ideia de que cada condômino é titular de uma ideal abstrata, é possível medir os direitos, deveres e obrigações internamente, entre os condôminos e externamente, dos condôminos em relação a terceiros. De acordo com o artigo 1314 do Código Civil, cada condômino ele pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alienar a respectiva parte ideal ou gravá-la. O artigo 1314 ele especifica os direitos dos condôminos no âmbito interno e externo, com o intuito de prevenir conflitos entre os condôminos no âmbito interno e conflitos dos internos em relação aos terceiros, aos externos. Em primeiro lugar, o condômino ele tem uso e fruição da coisa como um todo, independentemente de sua cota ou fração ideal. O direito de uso e fruição ele não pode ser exercido de forma abusiva, e o direito de um dos condôminos ele não pode se sobrepor ao direito dos demais. Na qualidade, o direito dos condôminos é idêntico, mas a destinação e a forma de uso elas serão definidas pela maioria, né? Assim que a maioria definir a destinação da coisa, cada condômino ele poderá usar a coisa de acordo com essa destinação. Segundo ponto. Cada condômino ele poderá exercer todos os direitos que for titular, desde que sejam compatíveis com a indivisão. O direito de usar e fruir a coisa comum, ele não pode mudar ou alterar a destinação da coisa, nem pôr obstáculos para que os outros condôminos possam igualmente exercer os seus direitos sobre a coisa, né? Portanto, nenhum condômino ele poderá praticar ato que prejudique outro que tenha os mesmos direitos. O direito de um dos condôminos, de forma recíproca, é limitado pelo interesse dos outros. Por isso, o parágrafo único do artigo 1314, ele dispõe que nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos sem o consenso dos demais. Assim, os interesses da coletividade no âmbito interno preponderam sobre o interesse econômico de um condômino considerado individualmente. De acordo com o artigo 1314, o condômino ele pode reivindicar a coisa de terceiro, independentemente de sua fração, quinhão ou cota. Mesma coisa. Caso haja violação de direito de propriedade de qualquer condômino, qualquer destes terá legitimidade para reaver a coisa das mãos de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No entanto, não é possível o manejo da ação reivindicatória de um titular contra o outro, porque o direito de todos, na qualidade, é igual, né? Como eu já havia dito. A reivindicação ela só poderá ser destinada contra terceiros. Não se pode reivindicar contra quem tem os mesmos direitos, até porque o condômino acionado ele poderia muito bem opor
ao seu companheiro o mesmo direito de propriedade. A reivindicação ajuizada por um dos condôminos, ela aproveita aos outros, ainda que não integrem a lide. Não há litisconsórcio necessário, sim facultativo, porque a decisão proferida na ação de reivindicação, proposta por um dos condôminos, aproveita a todos. Além disso, o litisconsórcio nessa situação, ele é unitário, porque a sentença ela será a mesma para todos, ou seja, o julgamento será uniforme para todos os condôminos. A quarta característica do conteúdo, né, da compropriedade que se atrai do artigo 1314 é a possibilidade de defender a posse por meio dos interditos possessórios contra terceiros, disposto no artigo 1210 do Civil. Esse direito de defesa e proteção do todo, através dos interditos possessórios, né, independe da cota ou fração do condômino. Cada um deles tem o direito de proteger o todo, independentemente de sua fração. Esse direito de defesa e proteção, ele pode se dar por meio de tutela possessória. Assim, se um determinado condômino expulsa outro da coisa, o condômino expulso ele poderá ingressar com a ação de reintegração de posse para retornar a coisa. Da mesma forma, se terceiro esbulha, rouba a coisa em condomínio, qualquer condômino poderá sozinho defender a coisa no todo. Para finalizar, o quinto ponto que se pode extrair desse artigo é que cada condômino tem o direito de alienar a sua parte ideal ou gravá-la. Se trata do direito de alienação ou oneração. A oneração, ela consiste em dar bem, em garantia e alienar. Em sentido amplo, ela é considerada como venda ou doação. Agora eu passo a palavra para o meu colega Carlos, que vai tratar das obrigações dos condôminos. Boa noite, professor. Meu nome é Carlos Diniz. Eu vou falar sobre deveres do condômino. Bom, o que é interessante falar sobre essa questão do condômino, né, é a questão que ela tem a natureza própria terrena, né? Pois quem adquire o imóvel adquire suas obrigações financeiras, né? É muito interessante também, com esse assunto que nós estamos tratando, em resumo, que toda essa questão que é discutida nessa essa responsabilidade dos condôminos, né, tudo isso a fim de manter a integridade e a harmonia entre os condôminos e não haver enriquecimento ilícito nem de um nem de outro, sendo praticado o quê? Um aspecto democrático, igualitário, né, para que haja harmonia naquela sociedade que convive naquela coisa. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui como deveres e obrigações é respeitar a finalidade do bem. Tem que ser respeitada a finalidade, não sendo possível a pessoa alterar a finalidade. Se você mora numa residência, no condomínio, por exemplo, né, você não pode alterar a finalidade de residência para colocar um bar lá, né? E outra questão interessante também, que é a presunção de igualdade entre todas essas frações. Um exemplo, se houver dívida, se essa dívida tiver sido contraída por todos, sem discriminar a parte de cada um, entende-se que cada qual se obriga proporcionalmente a seu quinhão naquele condômino, né? Nessa apresentação quanto aos deveres, professor, nós vamos falar sobre do artigo 1315 até o 1318, que é muito interessante esse assunto, né? Outro dever também do condômino é suportar o ônus e ratear, né, as despesas de conservação, inclusive os impostos, né? E tudo isso é medido de acordo com o tamanho, ou seja, de forma quantitativa, né, de acordo com o tamanho de cada quinhão, né, proporcional ao quinhão de cada parte. Isso aí está previsto no artigo 1315, lá do Código Civil. E também, uma coisa interessante é que não se pode, isso é um dever, não dar posse a terceiro sem o consentimento dos demais condôminos, certo? Se a pessoa possui, eu morei em condomínio, né, e vi como funcionava toda a metodologia, inclusive dessa questão para residir no condomínio. Não se pode dar posse a terceiro sem o consentimento, sem uma reunião de todos que decidam aquilo e seja registrado em ata, né? Outra questão interessante que eu quero trazer aqui é que é permitida a renúncia de cota,
né, para aquele proprietário ser eximido do pagamento de despesas, né? Isso daí seria o quê? Seria um direito, ele pode se eximir. Porém, o parágrafo 1º do artigo 1316 do Código Civil diz que os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas daquela cota que foi renunciada. É partilhada de forma igualitária, né? Se foi renunciada, é adquirida por quem pagou, ele absorve aquilo para ele. Agora, se ninguém pagou, todos assumem, certo? O interessante que eu quero falar aqui sobre obrigações, professor, é no artigo 1318, né? Ele fala quanto à questão das dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela, obriga o contratante, né, a arcar, mas terá uma ação regressiva contra os demais. Ou seja, a pessoa tem uma parte lá, né, e fez uma alteração por conta própria, que teve o proveito de todos, certo? Aí se todos não se juntarem, ou seja, se não for dividido aquele quinhão para pagar aquela despesa, ele pode entrar com ação regressiva contra os demais, para que seja, dado que é equilíbrio, né, financeiro a todas as partes. É isso, professor, que eu queria falar sobre deveres e obrigações, né, do condômino. Pode passar para outra colega sobre a extinção. Obrigado. Bom, eu vou falar sobre a extinção do condomínio voluntário, né? E a extinção do condomínio voluntário, ela é possível em virtude da sua natureza temporária, sendo então permitido ao condômino exigir a divisão da coisa comum, desde que os condôminos não tenham acordado que a coisa permaneça indivisa por certo tempo. Esse tempo ele não poderá ser superior ao prazo de 5 anos. A exceção a essa regra, ela está prevista lá no parágrafo 3º do artigo 1320 do Código Civil, que permite a divisão do condomínio antes do prazo de indivisão pactuado pelos interessados, desde que haja justa causa. Ou seja, um dos condôminos pode requerer, mas ele deverá comprovar o porquê daquele pedido. Nesse sentido, ele deverá ajuizar uma ação de divisão, né, podendo o juiz determinar pela divisão ou não do bem antes do prazo estipulado pelos interessados. Por outro lado, se o bem ele for indivisível, qualquer condômino ele pode exigir alienação judicial para a repartição do preço. Se mais de um condômino desejar adquirir o bem, prevalece o direito do que possuir maiores benfeitorias. Se não houver benfeitorias, o direito é do que possui maior cota. Caso nenhum dos condôminos tenha benfeitorias e a participação na coisa comum ela se dê em partes iguais, será realizada uma licitação. Essa licitação ela será realizada justamente para adjudicar para aquele que oferecer maior lance, sendo que nessa licitação o condômino ele terá preferência sobre os estranhos. Estranho é toda aquela pessoa que não fizer parte da relação jurídica de condomínio, ou seja, não for um condômino. Nesse caso, desde que ele pague o mesmo preço que um estranho. O direito de exigir a divisão da coisa comum, seja ela divisível ou indivisível, somente se dá nos casos de condomínio voluntário e em alguns casos de condomínio incidental. No condomínio necessário ou forçado, não há possibilidade de divisão enquanto permanecer a causa legal que justifica o estado de indivisão. No caso em que houver a consumação da venda, é dividido o preço entre os condôminos, na proporção de suas cotas ou então na proporção de suas frações ideais. No que trata da administração do condomínio, a maioria dos condôminos ele deliberará sobre o modo de administração da coisa comum e ainda escolherá o administrador que poderá ser um estranho ou então um condômino. Se a minoria ela não concordar com as decisões da maioria, poderá a qualquer tempo requerer a divisão da coisa comum, caso ela seja divisível, e na possibilidade de ela ser indivisível, poderá requerer a alienação judicial da coisa e, consequentemente, a extinção do condomínio. Embora a maioria dos condôminos tenha o poder de decidir sobre o regime e o modo da administração, e também sobre as escolhas e as atribuições do administrador, ela não pode contrariar os interesses da minoria. Caso o condômino não escolha o administrador, a lei presume que aquele que, sem oposição dos outros, administra o condomínio, será considerado representante comum e ficará nessa função até que a maioria delibere e indicar ou nomear outro administrador, podendo ele ser um condômino ou então um estranho. Se houver oposição de qualquer um dos condôminos e a esse administrador, a maioria absoluta deverá deliberar sobre a administração e a escolha de um administrador. Em relação aos frutos da coisa comum, se não houver estipulação em contrário, ou então a disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões, e isso não impedirá que os condôminos, de acordo com seus interesses internos, e desde que haja a cláusula expressa, né, eles possam decidir pela partilha de uma forma diferenciada.
Professor, para não se alongar no tempo, nosso tempo está se findando, é importante tratar bem que existem algumas outras características de condomínio, outras modalidades que os doutrinadores trazem. Existe condomínio dentro do eventual, que ele se origina através de motivos estranhos. Um dos seus exemplos é a questão da herança. Existe também a modalidade quanto ao objeto do conteúdo, que é o condomínio universal, que ele compreende uma totalidade de bens, bem como seus acessórios, frutos ou benfeitorias. Existe também o condomínio particular, que ele compreende determinadas coisas ou efeitos, que geralmente é delimitado no ato de instituição. E quanto à sua forma, há também o condomínio prodiviso, que é aquele que é possível no plano corpóreo a sua divisão, e o indivíduo que não é possível no mundo corpóreo poder determinar a sua divisão. Acho que é só as nossas referências e é isso o nosso tema.